No vídeo de hoje vamos falar um pouco do Fiagro VGA11, Fiagro esse que está vendo as suas cotações afundarem dia após dia, chegou aqui num fundo do pulso aqui de R$ 7,52, agora deu uma pequena recuperada de um pouco mais de 2,5% no último pregão e algumas coisas vêm acontecendo para que essa cota afunde desse jeito. Nós vamos conferir mais informações no relatório gerencial. Então, antes de continuar, já deixa o seu like aí, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Diz para mim nos comentários se você tem ou não tem o VGA11 na sua carteira, se você está aproveitando esses preços bem baixos para comprar algumas cotas, ou se você está com medo de comprar e deixando essa poeira baixar e dar uma melhorada na cotação do fundo aqui. Bom, antes de mais nada, eu já quero dizer que se eu tivesse condição de comprar 1000 cotas do VGA11 hoje, eu compraria, tá? Nesse preço eu acho que está muito descontado e está uma oportunidade de fazer um ganho interessante. Agora, se eu pudesse comprar só 50 ou 100 cotas, para mim não ficaria interessante, porque o ganho que eu vou recuperar aqui com valorização vai ser muito pequeno, então não vale a pena correr esse risco. Lembrando que essa é só a minha opinião, tá? Então, VGA11 Fiagro, que está cotado nesse momento a 7,79, entregou um rendimento de 17,67% em dividendos. Cuidado com isso aqui, porque o dividendo reflete o quanto o fundo pagou com relação à cotação atual do fundo. Então, como a cotação está lá embaixo, é natural que o dividendo fique inflado. A gente pode ver que nos últimos 12 meses o fundo vem caindo aí, ó, quase 18%. E só nesse mês já foi mais de 5% de queda. Se a gente comparar o preço atual com o valor patrimonial da cota, que é de R$ 9,66, a gente vê que ele está com um PVP de 0,91. PVP que, para o caso de fundos de papel, como é o caso do VGA, né, que investe em dívidas, serve para a gente saber se o fundo está sendo negociado com desconto ou não. Se fosse um fundo de tijolo, já não serve muito para essa comparação. Então, nesse momento, ele estaria com 19% de desconto com relação ao seu valor patrimonial de cota, o que para muitos é uma excelente oportunidade, né? Hoje o fundo conta com mais de 170 mil cotistas, quase 171 mil, tem uma liquidez muito boa. A liquidez que é a facilidade de conseguir negociar comprando ou vendendo cotas do fundo, né? Então, uma liquidez de mais de 3.300.000 reais em negociações todos os dias. O último rendimento que ele entregou aqui foi de 10 centavos. Ele não teve condição de pagar esses 10 centavos, tá? Já adianto para vocês, usando mais uma vez a reserva. E se a gente der uma olhada na questão de rendimentos, a gente vê que o rendimento do fundo vem caindo aí, ó, mês após mês. Então a gente vê muita coisa acontecendo nos Fiagros que vem trazendo o rendimento deles aí bem para baixo. Entrando no relatório do VGA11, a gente consegue observar o seguinte: esse aqui é o último relatório que saiu, ó, do mês com relação ao resultado do mês de abril. O fundo encerrou o mês aí com o patrimônio líquido alocado em 32 ativos, como a gente pode ver, 32 ativos contra 31 no último mês. Ó, último mês de março, tinha 31 ativos em carteira, então aumentou apenas um ativo. Pelo menos já estão aumentando, né, devagarinho, mas estão tentando distribuir melhor esse patrimônio para reduzir o risco, ou pelo menos para diversificar um pouco mais, né? A distribuição do fundo, que foi uma distribuição aí, ó, de 10 centavos por cota no mês de abril, que é uma rentabilidade líquida de CDI mais 1,9% ao ano sobre a cota patrimonial do mês anterior, ou CDI mais 3,7% sobre o preço de mercado no momento do fechamento do mês, né? Olha só que diferença absurda, de CDI mais 1 para CDI mais 3. Então, o preço que a gente compra importa bastante. Não querendo dizer que é uma oportunidade para você comprar, tá? Isso é só o que a gente está vendo na comparação aqui. No mês de abril, eles mostram para a gente aqui, ó, que adquiriram 20 milhões de reais no CRA Coruripe, na curva de CDI mais 4,25%. O fundo encerrou o mês, ó, com uma negociação de 2,6 milhões de reais de liquidez diária e aumentou o número de cotistas. A gente vê que saiu aí, ó, de 168 mil para um pouco mais de 170 mil, que está mostrando lá para a gente no site do Status Invest. E continuou sempre mostrando que o principal foco da gestão, ó, e falam isso em todo o relatório, é continuar a aquisição de novos ativos para dar continuidade ao movimento de diversificação da carteira. Aqui tem alguns comentários do gestor com relação aí à situação aí do Rio Grande do Sul, onde ele mostra aqui, ó, em relação aos ativos do portfólio do fundo com exposição no estado, referindo-se às cooperativas de grãos na região, todas estão localizadas em sub-regiões menos afetadas, onde a maior parte da colheita de soja já tinha sido realizada. Excelente informação para quem investe no fundo. Aproximadamente 79% em todo Rio Grande do Sul até 12/5, segundo a Conab.
o ponto de alerta é com a logística de escoamento da produção, a qual seguiremos acompanhando. Então aqui eles trazem essas informações para a gente aqui acompanhando o que está acontecendo lá no estado do Rio Grande do Sul. O ocorrido não impactou o portfólio do fundo. E as informações sobre o CRA da Languiru, né, sempre traz aqui para a gente, ó, que eles seguem acompanhando os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação, que vem avançando para a quitação das suas dívidas. Então sempre, logo de início, já vem essas informações aqui para a gente. E aproveitando que a gente está no início, vamos dar uma olhada aqui em algumas informações gerais aqui no fundo VGA11, esse fundo que cobra uma taxa de gestão de administração de 1,15% e tem uma taxa de performance absurda aqui, né, de 10% sobre o QCD. O CDI, o fundo costuma divulgar os rendimentos aqui, ó, no 8º dia útil do mês e o pagamento ocorre sempre no 13º dia útil. Vindo um pouco aqui para a parte do resultado do fundo, a gente vê que teve um resultado de 10 centavos por cota, que foi pago já no dia 20, eu já estou gravando aqui no dia 22 de madrugada. A gente vê que o resultado do fundo foi bem menor do que a distribuição, foi maior do que o mês de março, mas ainda assim foi menor do que eles distribuíram. Teve um resultado de 7,8 milhões, distribuíram 8,6 milhões. E nos últimos 12 meses também, essa comparação, a gente consegue ver que aqui teve um resultado nos últimos 12 meses de 116,6 milhões e entregou 119 milhões, sempre entregando mais do que vem tendo de resultado nos últimos meses, né? E com relação a isso, né, de entregar mais do que eles vêm tendo de resultado, a gente pode ver aqui, ó, que o fundo está com caixa equivalente aqui a 1 centavo por cota, que no outro mês, ó, no último relatório, era de aproximadamente aqui, ó, 3 centavos por cota, como a gente pode observar, 3 centavos por cota. Então vem diminuindo essa reserva, acredito que no próximo mês não vai conseguir manter, porque os resultados estão vindo sempre abaixo do que eles vêm entregando e dificilmente vão conseguir manter esses 10 centavos por cota aí. E caindo mais o rendimento, né, com certeza a cotação vai despencar. Na parte da carteira do fundo a gente vê que tem algumas concentrações aqui, ó, com relação ao Cotribá, quase 10%, Bela Agrícola também quase 10%. A gente tem que olhar aqui, ó, se esses CRAs não se repetem operações aqui mais para baixo, que aumenta ainda mais a concentração, né, como acontece aqui no caso Fiagril, ó, tem 4 CRAs Fiagril, então dá mais de, deve dar uns 30% aqui, tem que fazer a conta. Eu não fiz a conta, mas é bem concentrado, dá bem mais de 20%. Com relação ao Languiru, a posição deles ainda é a mesma. Se você olhar aí, você pode estar achando que aumentou, né? O CRA Languiru, que seria de maior posição aqui, ó, ainda está com 40 milhões de reais investidos, porém subiu para 4,87, é porque ele fez uma operação aqui em outros ativos da carteira, o que acabou aumentando a posição dele aqui com relação ao PL, mas o valor investido ainda é o mesmo. E o mesmo acontece com os outros dois CRAs aqui, ó, 20 milhões, também 20 milhões. Então eles não estão conseguindo sair dessa situação desses CRAs, mas com a diluição da carteira, colocando novos ativos, a gente vê que a posição deles nesses CRAs vem diminuindo bastante mês após mês, já foi bem mais robusto, já foi uma posição bem maior. Como a gente sempre vê aqui, o fundo segue alocado 100% em CRAs, o fundo também segue alocado com esses CRAs 100% indexados ao CDI, e a gestão não está buscando realizar investimentos com indexadores ligados à inflação no momento. A gente vê que o CDI vem caindo, então consequentemente os resultados vão cair bastante aí, do fundo. Claro que teve uma queda um pouco menor nessa última reunião do Copom, né, mas segue em queda. Na alocação por segmento, a gente vê que tem uma distribuição interessante aqui, ó, 42% no segmento de distribuidoras, 42,1% em cooperativas, 2,9% indústria, 5,8% sucro, alcooleiro e produtor, 6,3%. E na diversificação por estado do nosso país, a gente vê que eles têm operações, ó, exposição a devedores com operações em 13 estados diferentes. Interessante isso, né? Aqui mais para baixo a parte de detalhamento dos ativos, você pode ver cada ativo da carteira aqui de forma um pouco mais detalhada, como é que funciona as operações aqui. E no mais seria isso. Então, para quem tem um fundo em carteira, vamos seguir acompanhando para ver o que vai acontecer nos próximos meses, como é que vai ser a questão dos dividendos, se a cotação ainda vai mergulhar um pouco mais, chegando talvez aos R$7. Para quem tem cota desse fundo, diz aí nos comentários o que é que você está fazendo, se está comprando, se está só olhando, se você está com medo de perder mais dinheiro ainda nesse ativo, se você está querendo ver a cotação andar um pouquinho para você vender, ou se você está aproveitando esses preços para comprar cada vez mais cotas. O vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, valeu, é nóis, fui!